Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos conversar com o gaúcho Miguel Gularte, CEO da BRF, maior exportadora de frango do Brasil, dona de marcas amplamente conhecidas do público como a Sadia, a Perdigão e com 100 mil funcionários no mundo. Ele revela detalhes sobre o último balanço da companhia, que deu um salto de mais de 170% de ganhos depois de 7 trimestres no vermelho. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Em setembro de 2022, a maior exportadora de frango do Brasil, a BRF, dona da Sadia e da Perdigão e com mais de 100 mil funcionários no mundo, anunciou uma mudança no comando. A liderança passou para as mãos de Miguel Gularte, que deixou automaticamente o cargo de CEO da Marfrig. Miguel é natural de Bagé, no Rio Grande do Sul. Ele é veterinário e tem uma longa experiência na indústria de carne bovina, com passagens pela Minerva e a JBS. E é com Miguel Gularte, CEO da BRF, que nós vamos conversar a partir deste momento no Show Business. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, Miguel. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você aqui. Miguel, a BRF ela vinha numa sequência aí de trimestres negativos, né? Só nos 3 primeiros meses de 2023, por exemplo, a empresa teve um prejuízo de R$1,5 bilhão de reais. Há menos de 2 meses, vocês anunciaram em um balanço trimestral lucro líquido de 754 milhões de reais no 4º trimestre agora de 2023. Isso é um aumento de 178,9% nos ganhos. Aí, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. É, enfim, portanto, uma reversão aí de 7 trimestres negativos e, finalmente, um trimestre no azul. O que aconteceu para ter essa reversão? Bruno, é muito importante entender esse 4º trimestre numa perspectiva mais ampla. Na verdade, o processo na BRF começa em 2022, quando o senhor Marcos Molina, acionista controlador, elege um novo conselho, do qual ele é presidente, e esse conselho traça um plano estratégico para a companhia. Nesse plano estratégico da companhia, eu apareço em setembro de 22 e com a equipe da BRF, com uma equipe extremamente qualificada, com uma informação de primeira linha, nós lançamos um programa de turnaround que se chama BRF+. Esse BRF+, esse programa de turnaround, se baseia em KPIs, onde as diferentes áreas da companhia, o agro, a indústria, a área comercial, todas elas obedecem indicadores de performance, que são avaliados semanalmente. A cada semana, nós avaliamos esses indicadores, fazemos as correções de rotas necessárias e avançamos no programa de eficiência. Eu digo que na BRF, o futuro começa toda segunda-feira, cedo. Agora, você já disse também, anos atrás, que trabalha num setor em que a demanda é maior do que a oferta. Isso continua assim? Isso é mais válido que nunca, porque num setor onde a demanda, ela tem uma oferta que é menor que a demanda colocada, nós temos uma situação onde as empresas trabalham sabendo que vão vender o que produzem. Quando você tem uma situação econômica que transita para a normalidade, com ganho de poder aquisitivo, com o consumo voltando ao normal, com a inflação baixando a um nível tolerável, as famílias direcionam os seus recursos para o alimento. E nós somos beneficiados. E sim, é verdade, que nós temos uma demanda que supera a oferta. Em condições difíceis isso acontece, em condições normais isso é mais evidente ainda. Agora, Miguel, eu dei no início do programa
os números do fim de 2023, né? Com esse aumento aí de mais de 170% nos ganhos. Me fala desse ano. Eu sei que vocês ainda não reportaram, pelo menos o primeiro trimestre, mas assim, nos 2 primeiros meses desse ano. É um ano bom? É um ano bom, respondendo diretamente a tua pergunta e voltando um pouquinho para trás. O 4º trimestre já mostrou uma significante recuperação da nossa economia do ponto de vista de consumo dos nossos produtos. A BRF é uma empresa que performa muito bem no fim do ano, no 4º trimestre. Por conta das datas comemorativas. Das datas comemorativas. Natal é sinônimo de sadia, né? Família reunida é sinônimo de perdigão. Nós aproveitamos essa oportunidade com uma empresa que está com os índices de eficiência de produção, de logística e comerciais, execução bem ajustadas, ela consegue ter uma performance boa, ela aproveita bem o bom momento. Nós viramos o ano já também com um outro fator relevante acontecendo. Os preços internacionais, que durante os 3 primeiros trimestres de 2023 foram preços muito deprimidos, começaram a experimentar uma recuperação. E nós, porque dispomos na BRF de excelente informação, nós nos preparamos para esse momento. Nós preparados para esse momento, que nós sabíamos que os preços em recuperação aconteceriam no 4º trimestre, nós reservamos produtos para comercializar no 4º trimestre e esse processo de recuperação de preços internacionais começados no 4º trimestre se mantém ainda presentes em 2024. Vamos falar do internacional mesmo, que você puxou esse assunto. A Sadia, como eu apresentei, é a maior exportadora de frangos do Brasil. Quais são os principais mercados? Nós temos na BRF a marca Sadia e a marca Perdigão performando na exportação, não só Sadia. Evidentemente que Sadia é a marca de performance muito forte no Oriente Médio. E se você olhar no Oriente Médio, se você olhar os dados do SECEX dos últimos 3 trimestres, primeiro trimestre de 23, segundo de 23, terceiro de 23, você vai ver que o MENA, que são os países do Médio Oriente, do Oriente Médio, eles compraram mais que a própria Ásia. Nós temos os dados de exportação, vou te dar uns números médios, 142 mil toneladas por trimestre exportados para o MENA e 138 mil toneladas médias exportadas de frango para a Ásia. Ou seja, o grande comprador dos anos anteriores, que foi a China e os países asiáticos, foram superados agora no 4º trimestre, no 3º trimestre e no 2º trimestre de 2023 pelo MENA. Eu ia até perguntar se não houve uma transformação nos últimos anos, você que é líder dessas empresas há muitos anos, se não teve uma transformação aí de compradores estrangeiros dos produtos de vocês. Olha, é evidente, por exemplo, que a China foi o grande player dos últimos 3 anos do mercado de alimentos, né? A China, de ser um comprador coadjuvante, passou a ser o principal importador. No caso do bovino, para falar, 32% da importação do mundo é feito pela China. No frango, está muito perto disso, né? E existe espaço para crescer. Vou te dar um dado. O chinês consome 5 quilos de carne bovina per capita ano, 12 quilos de carne de frango e 47 quilos de carne suína per capita ano. Ou seja, tanto a carne bovina como a carne de frango tem uma performance por conquistar na China muito grande. E a carne suína segue tendo a preferência. Então, as perspectivas da China, como grande importador, mudou o mundo. O que aconteceu na prática? Os preços chineses acabaram, nos últimos 3 ou 4 anos, balizando os preços da proteína bovina, suína e de frango no mundo todo. E agora, e os outros países? E a América do Norte, a Europa? Tiveram que acompanhar os preços chineses. Tiveram que... Tá. Isso foi o que foi o fator motivador da grande suba das commodities de proteína no mundo todo a partir da importação chinesa massiva. Agora, para onde o brasileiro vai, todo mundo conhece a fama do churrasco, né? A carne realmente do Brasil é reconhecida como carne de qualidade. Você, como um bom gaúcho de Bagé, por quê? Você tem uma explicação de como a gente chegou e ganhou essa fama de carne de qualidade mesmo?
Eu acho que o Brasil, em proteína animal, seja ela de suíno, seja ela de frango, seja ela de boi, ele é extremamente competitivo. Nós temos recursos naturais, sol e clima, nós temos pessoas e vocação, e nós temos espaço para crescer. Aonde vai acontecer a produção de proteína do mundo? É no Brasil. E agora nós temos ainda no nosso setor, do suíno e do frango, um handicap melhor ainda para colocar na mesa. Nós temos preço e produção de grão competitiva. Nós temos volume e preços competitivos, custos competitivos. Então o Brasil é uma potência, vai seguir crescendo, o nosso setor vai seguir avançando e o mundo vai seguir demandando. Agora, a gente está falando aí da indústria frigorífica, né? Você, Miguel, que está há muitos anos no setor, quais os cuidados que vocês têm? Você administra e lidera 100 mil funcionários. É um batalhão, é um exército de pessoas. Como é que é o treinamento dos funcionários da BRF? Quais os cuidados, até cuidados básicos, queria que você apresentasse para a nossa audiência. Bruno, é uma coisa muito interessante. Quando nós tivemos o Covid, né, em 2020, a gente enfrentou todas aquelas restrições de produção. E nós vimos que a indústria de alimentos estava extremamente bem preparada. Por quê? Porque nós tínhamos um estándar higiênico-sanitário de excelência. E o Brasil era benchmark nesse estándar. Para isso, você tem uma situação que você trabalha com mão de obra intensiva. Uma empresa como a BRF tem 100 mil funcionários. Para fazer as coisas bem feitas, você não depende só de máquinas, você depende de pessoas. E você depende de qualificar e cuidar dessas pessoas. Então, na BRF, vou te dar um número. A BRF fez 6 milhões de horas de treinamento com seu pessoal no ano 2023. A BRF treinou 8 mil líderes em 2023. Mas como é que são esses treinamentos? É presencial? Não, é presencial, é online. Nós temos uma universidade praticamente dentro da companhia. Tem treinamentos que são treinamentos teóricos e tem treinamentos práticos. Porque a mão de obra intensiva é prática. Você tem que saber desossar um suíno, você tem que saber retirar um peito de um frango. Evidente, nós temos operações que são automatizadas e operações que são manuais. Você precisa estar com as pessoas preparadas ou para operarem a máquina ou para fazerem a operação manual. Então, isso depende de treinamento constante e com muita segurança. Porque cuidar das pessoas começa por cuidar da segurança dessas pessoas. E a BRF é benchmark mundial em segurança de pessoas. Os nossos índices de segurança são o estándar mundial. É a companhia muito bem ranqueada no mundo todo. Agora, eu recebo eventualmente, não é toda semana não, mas eu recebo eventualmente executivos, CEOs, presidentes de empresas que têm mais de 100 mil funcionários debaixo deles. Eu acho esse número fabuloso, né? Porque você imagina sentar todo dia na sua sala, na sua cadeira e você ter abaixo de você 100 mil pessoas que você, de certa forma, é responsável. Como é que é, Miguel, liderar, cuidar de 100 mil pessoas e até motivar essa equipe toda, esse exército todo de pessoas? Eu entendo que você tem que olhar o organograma de uma companhia no seu aspecto amplo. A BRF hoje tem um conselho de administração extremamente qualificado, com um controlador que conhece e tem experiência no negócio. Que é o Marcos Molina. Marcos Molina. Esse conselho de administração traça os rumos estratégicos da companhia. E nós somos executivos que vamos transformar essa estratégia em prática. Para isso, a primeira coisa que eu sei é que eu não estou sozinho, eu tenho uma equipe extremamente qualificada e preparada para os desafios que nós temos no dia a dia. E nós temos os KPIs, que são esses indicadores que nós constantemente, de forma permanente, estamos olhando, aferindo e melhorando. Uma indústria passa por um processo de melhoria contínua, não é um discurso, é a prática. Se você não melhorar a cada dia, você não avança. Para você avançar, você tem que ter qualidade de informação, qualidade de pessoas e um rumo estratégico correto. Esses 3 ingredientes são os ingredientes fundamentais para você ter êxito no seu trabalho, na BRF estão presentes.
Pois é, você está falando de equipe, né? Você tem certamente vice-presidentes, diretores ao seu lado, né? Você está, inclusive, exaltando todos esses profissionais que trabalham com você. O que você valoriza num profissional e, sobretudo, aquele profissional que você promove? Eu entendo que o profissional ele tem que ter uma ambição de crescimento e de preparação. A pessoa sempre tem que estar preparada para os desafios e se preparar para esses desafios e aceitar os desafios. Eu entendo que na BRF nós temos um sistema de promoção, nós promovemos mais de 2.000 líderes no último ano 2023. 2.000? 2.000, né? Pessoas que avançam. Se eu tomar o nível de promoção em geral, foi mais de 8.000 pessoas que se moveram na hierarquia da empresa. Então isso é muito importante, a pessoa ter possibilidade de crescimento profissional. Você tem capacidade de ensinar e a pessoa ter vontade de aprender. Eu não penso como Churchill. Churchill dizia que sempre estava pronto para aprender, mas não gostava que ensinasse, né? Eu gosto de gente que gosta de aprender, né? Que está preparada para aprender. Então eu entendo, Bruno, que na BRF isso é uma realidade. Eu gosto de pessoas que entendem a sua função, que sabem do que faz, que está disposta a aprender e que trata as pessoas como gostaria de ser tratado. Eu entendo que são pessoas. Nós somos todos iguais, né? Independente do cargo e da responsabilidade que nós tenhamos numa companhia, nós somos pessoas, né, que temos ambições, que temos objetivos, né, que temos que ter um rumo claro. Eu acho que na BRF os rumos sempre estão claros. Agora, eu apresentei, talvez o nosso público está se questionando em casa, né? Eu apresentei o Miguel como veterinário. Miguel, como um veterinário de Bagé, no Rio Grande do Sul, chegou à liderança de uma empresa tão importante como a BRF, liderando 100.000 pessoas? Isso prova que nem toda estatística é correta, né? Se for fazer um estudo estatístico, isso não aconteceria. Um veterinário que sai do Rio Grande do Sul. O veterinário de Bagé passar por 4 grandes empresas e terminar na BRF um número estatístico improvável. Mas respondendo de maneira séria a sua pergunta, Bruno, eu creio que eu me preparei para a posição que eu ocupo, né? E eu tive a confiança, né, das pessoas que aí me colocaram, né? Eu tive um background que me trouxe até aqui. Eu sempre fui uma pessoa, do ponto de vista profissional, que respeitei os meus valores, que são tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, sempre estar pronto para aprender, trabalhar bastante. Eu não acredito em êxito sem esforço, né? Eu acredito em trabalho duro e trabalho sério. Isso foi o que me trouxe até a posição que eu estou, que com muita humildade, né, um cargo que eu ocupo, né? Eu sempre soube também separar e entender o meu papel. Eu entendo e digo sempre que o bom diretor, CEO, gerente, presidente é aquele que pensa como dono, mas não se esquece de quem é o dono. Então eu também tenho muita facilidade de me relacionar com o acionista controlador. Isso também ajuda muito, né? Você ter a confiança da pessoa que controla a companhia é fundamental para você ter êxito no seu trabalho, né? E você trabalhar realmente com uma equipe qualificada. A BRF tem essa equipe. Agora, quando você está falando de acionista, né? Quando o Marcos Molina, que é presidente do Conselho de Administração, tanto da Marfrig quanto da BRF, fez o convite para você, primeiro convite para você ser o CEO da Marfrig. E anos depois de 4 anos, fez um outro convite para você ser CEO da BRF. O que nesses 2 convites para liderar essas duas grandes potências, o que ele pediu para você? Ele fez alguma recomendação? O Marcos me convidou para trabalhar na Marfrig, né, com a possibilidade e a autonomia para, junto com ele, conduzir um processo, né, de turnaround também na Marfrig, né? E eu entendia, e eu olhava a Marfrig de fora, eu via a Marfrig como uma empresa com potencial fantástico, né? E eu dizia, uma empresa com esse potencial, né, seria excelente poder estar na frente desse projeto.
Ele me apresentou o projeto da Marfrig naquele momento, 2018, né? Eu achei o projeto fantástico, uma empresa onde os clientes tinham respeito pela empresa, pelo dono da empresa, pela qualidade dos seus produtos, né? Pela trajetória e com perspectiva de crescimento. Era tudo que eu precisava, né, naquele momento para dizer sim para o convite dele. Um desafio com condições de ser executado. Não foi diferente na BRF. Uma empresa fantástica como a BRF, né? Com possibilidade de crescimento, com possibilidade, com marcas icônicas, né? Você está numa empresa que tem Qualy e margarina, Perdigão, né? E Sadia. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Agora, antes da sua chegada, tinha investidor, gestoras, você via assim pelo mercado que muitos gestores viam a BRF que ela não tinha alcançado, vou até ler a palavra que eu ouvi, isso antes da sua chegada, que a BRF ela não tinha alcançado o seu devido potencial, mesmo sendo uma das maiores produtoras de alimentos do mundo. Claro que na época você estava na liderança da Marfrig, mas você tem uma explicação de, antes da sua chegada, ter uma desconfiança, vamos chamar de desconfiança do mercado? Não, eu acho que eu tinha a mesma sensação. Você tinha mesmo? Que a BRF estava aquém das suas possibilidades. Isso seria uma parte do meu desafio, né? Com uma equipe, eu olhava, uma equipe qualificada, marcas icônicas, uma distribuição geográfica espetacular. A BRF tem fábricas nos locais onde o grão é abundante e é barato. São quantas fábricas? São mais de 32 fábricas no Brasil. 32 fábricas? 32 no Brasil, são 38 no total. Isso em vários CDs, mais de 24 CDs, né? Tá. E está em 6 geografias. A BRF é uma potência, realmente. Uma empresa que ela abate 1 bilhão e 600 milhões de frangos por ano, 10 milhões de suínos por ano e tem 10 mil integrados. Uma empresa que tem todo o processo da cadeia em casa. Ou seja, ela tem desde a avó até o produto final. Então, uma empresa integrada completamente, com produtores, com uma história, com marca, né? E agora com um acionista que conhece o negócio. Eu te diria que isso é o ingrediente certo para a empresa performar. E uma empresa que não vinha performando por razões que eu não vou entrar no mérito, né? Mas com o potencial que eu enxergava, assim como o acionista controlador também, porque ele fez um investimento na BRF porque ele sentia e enxergava esse potencial, quiçá antes que todo mundo, né? Agora, você citou um monte de números aí, né? Uhum. Fim do ano, como é que é a preparação de vocês para um Natal, para essas datas comemorativas? É uma maratona. É uma maratona, né? Imagina. Quantos frangos vocês vendem, produzem? O nosso Natal, o nosso quarto trimestre, né? É um quarto trimestre de mais de 15 bilhões, né, de faturamento. 15 bilhões de faturamento, de reais de faturamento no quarto trimestre. Tá. Né? E aí nós temos, em comemorativos, mais de 50% do mercado, 57% do mercado. E nós vendemos kits natalinos, esses kits que as empresas dão para os funcionários no final do ano, nós somos os principais vendedores de kits do Brasil. Então, é uma maratona, você armar kits, né? Milhões de kits. Vocês contratam mais gente. Nós contratamos mais gente, sim. É sempre o nosso trabalho, ele tem o seu grau de automação, mas ele passa muito pela mão de obra. E a automação, ela tem aumentado nos últimos... A automação tem aumentado, mas ela não relega segundo plano a mão de obra. Elas são coparticipantes. A gente está falando, claro, de marcas amplamente conhecidas dos brasileiros. A Sadia, por exemplo, é considerada aí a marca de alimentos mais valiosas do Brasil e este ano está completando 80 anos, né? E a Perdigão 90. A Perdigão 90? Esse ano? Esse ano também. Segundo semestre a Perdigão faz 90, primeiro semestre a Sadia faz 80. Pois é, como manter a relevância de marcas por tanto tempo? Primeira coisa, cuidando da qualidade. Cultivando o consumidor. O consumidor cada vez demanda mais qualidade. E isso é uma atenção constante, produzindo com muito carinho, com muito amor e com muito cuidado nossos produtos. Entendendo e interpretando os desejos do consumidor.
A BRF tem uma área de produção e de inovação muito expressiva. Nós temos um centro de inovação aqui em Jundiaí que já está prevendo o que o consumidor vai desejar ter na sua mesa no ano que vem ou daqui a 2 anos. Eu quero que você fale para o nosso espectador o que essa turma de inovação aí está vendo dos próximos tempos aí do consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro, à medida que o tempo avança, ele quer facilidade e praticidade, né? A dona de casa quer chegar num lugar, né, no seu lar, e esquentar uma lasanha da Perdigão, um frango da Sadia, né? Vai na geladeira e faz o sanduíche com presunto Royale, com presunto Sadia ou Perdigão, passa a margarina da Qualy. Ela quer facilidade. E nós trabalhamos com produtos que trazem essa praticidade, essa facilidade. Você vê os hot balls, esses produtos novos, as massas, os diferentes produtos. A BRF é uma usina de produção de inovação, né? Inovação, muito importante. Inovação não só por inovar. Inovação para atender o desejo do consumidor. E mudou muito o desejo do consumidor nos últimos tempos? Ah, sim, sim. O desejo do consumidor vai em rumo à praticidade, né? E outra coisa é o tamanho das porções. Hoje as famílias são menores, o tempo é mais exíguo. Então você tem que ter produtos que atendam essa necessidade. E vocês fazem pesquisas constantes, eu imagino, né? Pesquisas e testes são a nossa rotina diária. Qual que é o produto mais vendido, de maior sucesso de vocês hoje no Brasil? Você está falando de... A BRF todo. Assim. Sempre os nossos produtos, os nossos presuntos, a nossa mortadela são os produtos mais vendidos. Mais vendido, mortadela e presunto. Mortadela, presunto, tem também... Nós temos pizza, nós temos as linguiças da Frescal e a linguiça Frescal da Perdigão, a linguiça da Sadia, são todos produtos. Eu diria que todos os nossos produtos são ícones de consumo. Você é um bom vendedor, hein? Eu fui diretor comercial 12 anos. Tá explicado. Eu sei que você vai sair daqui, você vai no supermercado, vai olhar o que tem de inovação e vai levar para sua esposa hoje. Agora, você já citou, já vi... E se fosse gaúcho, você comprava linguiça calabresa, que é que eu prefiro. Se fosse gaúcho, estou ali pertinho, viu, do seu estado. Você já citou a redução da mortalidade de frangos e suínos e também, mudando radicalmente desse assunto, mais eficiência na logística como marcas que você almeja aí deixar no comando da BRF. Como isso vai ser possível? Nós temos KPIs e controles semanais. Então, isso é um processo de melhora contínua. Exemplo, à medida que você vai aprimorando seu sistema logístico, você vai trabalhando a logística da companhia, por exemplo, de cada 10 produtos você está entregando 9,5. Né? Você trabalhando direto de fábrica, outro índice. Carregamento direto de fábrica, outro índice. A BRF tinha, vamos dar um número, 60% do que ela produzia carregava da fábrica direto ao consumidor. O resto ia para um CD, aí formava a carga do CD e ia para o consumidor. Hoje nós vamos direto ao lugar do consumo. Na exportação, nós trabalhamos também de forma direta ao porto. Outro exemplo, claro, estoque sem venda. Nós terminamos com estoque sem venda na BRF. O que é o estoque sem venda? Estoque sem venda é aquele estoque que você produz para vender. Né? Nós agora vendemos e saímos a produzir o que nós vendemos. Então você tem muito mais assertividade. Outro aspecto também é o seguinte, à medida que você começa a elevar os seus níveis de eficiência logística, o produto que fica no circuito entre a planta e o porto diminui. A BRF trabalhava com 80 mil toneladas entre fábrica e porto. Esse circuito hoje é menos de 23 mil toneladas, 22 mil toneladas. Então é uma forma de tu aumentar o shelf life do seu produto, porque o produto já está no consumidor com muito tempo de antecipação, o seu lead time entre produção e destino diminui e, consequentemente, todos os indicadores financeiros, fluxo de caixa, faturamento, tudo melhora, né? Você costuma andar aí por esse Brasil com tanta fábrica que você comanda, tanto centro de distribuição? Eu te diria que eu gostaria de andar muito mais. Eu adoro fábrica. Tá. Se eu pudesse, eu passava em fábrica. Né? Se pudesse, o teu escritório seria ali na fábrica? Seria na fábrica. Porque eu sou uma pessoa originária de fábrica. Eu fui 15 anos diretor industrial.
Então, eu sou um sujeito que pensa de capacete, bota e uniforme branco, assim que eu... Mas você vai de vez em quando? Eu vou muito seguidamente, menos do que eu gostaria, né? Mas nós temos uma outra característica, nós temos um vice-presidente de operações que eu só vejo ele na segunda-feira. Porque ele está... nós dissemos que ele pegou o avião da empresa para ele, né? Nós não vemos mais o avião. Terça-feira ele já desaparece, volta sexta-noite, né? Até por conta do cargo dele, né? Vice-presidente de operações. Mas é muito importante também que as pessoas vejam que nós damos importância para o que acontece nas fábricas, né? Porque aqui a gente tem que ter... E tem uma coisa que eu sempre defendo, Bruno. O corporativo deve existir para servir a fábrica, e não a fábrica para servir o corporativo. Nós estamos no corporativo para prestar serviço às fábricas. As coisas acontecem nas fábricas. Aí onde acontece a produção é que as coisas são inicialmente relevantes. Nós estamos aí para dar o apoio. Muito bem, nós temos uma participação da nossa comentarista de agronegócio aqui do Grupo Jovem Pan, e também apresentadora do Hora H do Agro, que é a Kellen Severo, que tem uma pergunta para você. Vamos acompanhar. As perspectivas são de que o agronegócio desacelere em 2024 e tenha uma menor contribuição no PIB do Brasil neste ciclo. Diante deste cenário, a BRF pretende diminuir investimentos no país também? Pergunta importante. Super relevante. Eu sou ouvinte da Kellen também de manhã, quando ela faz a participação no Jornal da Manhã, eu escuto os comentários dela. A pergunta dela é relevante e importante dar a resposta da nossa visão. É importante ver em perspectiva. O que nós temos no agro é uma reacomodação de alguns preços dessas commodities que tiveram um processo de crescimento exagerado em alguns aspectos, né, por uma demanda chinesa que foi muito relevante durante a pandemia, né, e que se mantém e vai se manter no futuro, mas que sofreu um ajuste de preço. Carne bovina. Nós tivemos dianteiro bovino valendo $7.200 a tonelada. Nós tivemos carne suína valendo preços bastante elevados. Isso aí veio para um processo de normalidade, a demanda perdura e vai perdurar. Nós tivemos uma diminuição das safras no Brasil em anos anteriores, né? Essa safra foi recorde o ano passado, vai ser ótima esse ano. Nossos modelos preditivos prevêem uma safra super relevante e muito importante. Ela vai ser um pouquinho menor que a do ano passado, mas vai ser plenamente compensada pela safra argentina e pela safra americana. Então, nós vamos ter uma oferta de grãos abundante. O agronegócio brasileiro vai seguir crescendo. Talvez não cresça as taxas que nós vimos acontecer nos últimos 2 ou 3 anos, mas vai seguir sendo crescente, vai seguir sendo relevante. No caso da BRF, nós vamos acompanhar esse crescimento, porque nós estamos vendo um crescimento da demanda. Nós tivemos agora... Você teve há pouco, né? Em Goiás, onde? Eu tive ontem eu tive em Lucas do Rio Verde, né? Uma feira com potencial crescimento, com os produtores entusiasmados, né? Com colheitas vindo, você sobrevoava a região, colheitas espetaculares. É isso que eu ia perguntar, como é que está o ânimo dessa turma? A turma está muito animada. Está muito animada, está muito animada. Você às vezes vê a notícia e fala com as pessoas, você vê que as pessoas estão até mais animadas que parece na imprensa. É mesmo? O agrobusiness não está desanimado. E o agronegócio ele é responsável por quase 30%, né? 27%, 30% do PIB brasileiro, né? E vai seguir crescendo. Você acha que continua esse número e segue crescendo? Nenhuma dúvida. O Brasil tem condições de aumentar a produtividade e a produção. O Brasil vai aumentar em quantidade e em produtividade. Ainda tem espaço para crescer. O agronegócio é extremamente produtivo e extremamente profissional. Está com todas as condições de seguir crescendo e nem tenha dúvida que vai seguir crescendo. A gente estava falando sobre automação, sobre o trabalho humano, né, de tantos colaboradores que vocês têm, da importância da fábrica, né? Como é que entra a inteligência artificial no setor de vocês e na BRF? Já chegou? Está chegando ou vocês nem pensam? O nosso vice-presidente de pessoas e de processos, né, ele era ex-IBM. Então, a BRF, dentro desse modelo preditivo dela,
né, que trabalha com uma informação extremamente qualificada. Eu disse que sempre... E vocês têm muitos dados. Muitos dados. Então, a inteligência artificial já está na BRF avançando rapidamente. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu cheguei na BRF, eu disse o seguinte, fazendo um paralelo, né? Eu estava acostumado a dirigir um carro com instrumento analógico, né? Porque aí tinha aquele ponteirinho que subia, descia. A BRF é um painel 3D. É mesmo? O risco é você não saber qual número olhar. Para lidar, porque são muitos números. São muitos, você tem que escolher os números certos. A informação está disponível. Muitas dessas informações já estão baseadas em inteligência artificial. Você já tomou muita decisão nos negócios baseado em inteligência artificial? Sim, nós temos a área de recursos humanos que tem muitas informações inteligentes. E vai te alimentando o tempo todo. E vai alimentando, sim. Os modelos preditivos de pricing, eles têm um apoio em inteligência artificial também. E a tendência é cada vez mais. Por exemplo, nós temos, a BRF é uma empresa que prepara as pessoas, né? Então, por exemplo, nós tivemos técnicos agora participando de todas essas feiras de tecnologia no mundo todo. Nós temos sempre alguém da BRF atento ao que está de novo, o que está de inovação, para trazer para dentro da companhia. Nós tivemos, semestre passado, várias reuniões com empresas de alta tecnologia que estão bem avançadas em inteligência artificial. Importante, inteligência artificial que se aplica ao nosso negócio. Esse é o X da questão, né? Sem Porque dúvida. Inteligência artificial, a gente está ouvindo falar começou com as gigantes aí de tecnologia e é interessante analisar setor por setor, né? O setor da saúde, como está sendo aplicado, e o seu setor. Isso para mim é o grande desafio. A inteligência artificial é uma realidade, vai ter uma trajetória crescente e uma importância relevante. Você tem que saber fazer o uso adequado através das perguntas corretas, né? Você tem que ter a pergunta certa é a chave, né? Isso. Você tem que fazer a aplicação da inteligência artificial ao que faz sentido no seu negócio. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque nós temos um setor de mão de obra intensiva, né? Mas que também tem automação. Nós temos informação que necessita inteligência artificial. Então, esse combo, né, do que é mão de obra intensiva, inteligência artificial com automação, é o grande desafio do futuro. E nós estamos atentos a isso e qualificados para fazer boas escolhas. Agora, Miguel, como é que vocês vocês trabalham num setor em que existe uma demanda da sociedade mesmo, não só no Brasil, no mundo todo, por alimentos mais saudáveis? Eu entendo que isso é uma tendência que não é de agora. Eu, quando comecei na indústria há 40 anos atrás, você chegava num supermercado e os rótulos diziam o nome do produto. Isso. Né? Hoje você tem todo um processo de traçabilidade, de rastreabilidade, né? Um processo que te dá garantia ESG ao teu produto. Né? Você tem a informação nutricional. Eu acompanhei os rótulos dos alimentos ao longo dos anos mudando constantemente. Você detém o nome do produto, você tem quase uma bula no rótulo, né? Isso aconteceu por demanda do consumidor. A Associação dos Consumidores Americanos começou a exigir informações nutricionais sobre os produtos. E cada vez mais essa vida saudável, né, demanda boa informação. E as empresas têm a obrigação de ter transparência com o seu consumidor. Você tem que informar o que tem dentro do seu produto, né? E aí é a grande vantagem de uma empresa como a BRF, que tem a credibilidade de marcas quase centenárias. O sujeito que está comprando um produto com a chancela Sadia e Perdigão sabe que está comprando um produto de qualidade. Ele sabe que aquela informação nutricional está correta, né? E está toda a informação transparente. Miguel, como bom gaúcho, você é um churrasqueiro? Como é que é? Você gosta? Eu sou consumidor, eu te confesso que eu não sei fazer churrasco. Não sabe fazer churrasco? Essa é uma vergonha que eu passo sempre. Ela pensa que eu sou... A gente tem uma audiência cativa aí do Rio Grande do Sul, hein? Não, mas pode ficar tranquilo, eu canto hino rio-grandense, mas não sei fazer. Não sabe fazer. Churrasco eu não sei fazer. Mas come frango, come carne, come tudo. Como tudo. Muito bem. Eu sou carnívoro. Você é carnívoro. Sim. Olha só, nós estamos conversando com Miguel Goulart, CEO da BRF. O Show Business dá uma breve pausa e volta em instantes.
E nós voltamos com o Show Business em mais um bloco com o Miguel Goulart, presidente e CEO da BRF, a dona da Sadia e da Perdigão. Quais os planos da BRF para 2024, 2025, 2026? Você, como líder de uma grande empresa, você está otimista? Nós estamos otimistas porque nós estamos vendo uma recuperação da economia, estamos vendo uma recuperação do consumo e porque nós somos uma empresa que acredita no futuro e se prepara para ele. Então, sim, estamos otimistas, nós temos planos de crescimento da BRF, tanto na área de processados, como na área de produção de produtos in natura, de pratos e de inovação. Então, a gente está bastante otimista. Bom, você já revelou aqui no Show Business, no primeiro bloco, no início do primeiro bloco, que já tem crescimento em vendas nesses primeiros meses de 2024. Sim, né? Um crescimento relevante. Não foi divulgado, né? A BRF é uma empresa de companhia aberta. Não foi divulgado ainda Quando vem o próximo balanço? Nós terminamos o quarto TRI, né? Agora dia 26 de fevereiro, né? E a nossa divulgação do primeiro trimestre é em maio. É em maio. A gente também falou sobre a exportação, né? Você trabalha com marcas, vou só citar a Sadia, que é a maior exportadora de frango do Brasil. Tem uma característica que separa o consumidor brasileiro de outros países? O consumidor brasileiro, ele tem características muito similares, porque o mundo se globalizou, né? Então nós temos hoje uma similaridade muito grande entre os consumidores de todo o mundo. Esse anseio por praticidade, essa exigência de qualidade é uma característica constante em todos os mercados. Mundial, né? Você vai na América do Sul, evidentemente o poder aquisitivo é um pouco menor, né? E você tem que trabalhar com produtos que atendam características de custo e de preço em determinados mercados e nichos. Se você vai para a exportação, você atinge outros mercados e outros nichos com algumas outras características, às vezes de poder aquisitivo mais elevado. Sim. Mas, em geral, qualidade e praticidade são características constantes. Agora, tem uma característica de algum país que você acha mais exótica, mais diferente? Não, você como brasileiro mesmo? Não, é que tem os aspectos religiosos. Por exemplo, você exportar frango para o Oriente Médio tem que ser abatido sobre a prática halal, né? Se você exporta para... Qual que é essa prática? A prática halal é uma prática de abate, né, com as leis muçulmanas, né? Então você tem um abate que é feito de forma especial por uma equipe de pessoas que faz a inspeção. Então é uma característica religiosa para um produto atingir um determinado mercado. A sua fábrica tem que ser inspecionada e tem que ser aprovada para abate halal. Isso aqui? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. É inspecionado. É inspecionado aqui. Inspecionado o abate, primeira fábrica habilitada. Tá. E o abate inspecionado. Muito bem, não sabia disso não. A gente falou sobre churrasqueiro, né, que eu fiz uma brincadeira com você no final do último bloco. Me fizesse passar vergonha frente aos gaúchos. Fiz passar vergonha? O que eu vou fazer? Não tem reedição no teu programa? Não tem, aqui não tem reedição, aqui grava e vai pro ar mesmo. Qual que é a sua carne preferida? Picanha? Carne bovina, fraldinha? Carne bovina preferida para mim... Filé mignon? Não, eu gosto de maminha de alcatra. Maminha e alcatra. Maminha de alcatra. Ah, maminha de alcatra. Que no Uruguai, onde eu passei 12 anos, se chama colita de quadril. Muito bem. Agora, eu sou um grande consumidor de presunto da Sadia. Ah, mas lógico que você ia falar... Eu de noite, por exemplo, eu não janto. Eu como um sanduíche de presunto e queijo. Todos os dias? Todos os dias. E às vezes de salame. Eu adoro salame também. Mas a gente já conversou também que você é um bom vendedor mesmo, porque você, evidentemente, está falando dos seus produtos. É claro que... Eu gosto da pizza da Sadia, da Perdigão, né? Agora você vai listar... Agora eu te dou todos os SKU aqui, eu te dou a lista. Agora você vai listar aí todos os seus produtos que... Pode ser, claro, evidentemente, da sua preferência. Você acha que um bom CEO precisa ser um bom vendedor? Eu não te diria que ele precisa ser um vendedor. Ele tem que ser multidisciplinar, né? Ele tem que saber de pessoas, ele tem que saber de produção
tem que saber de produto, né? E tem que saber da estratégia. Mas, na verdade, cada um tem a sua característica, né? Eu não tenho a fórmula, né, que sirva para todos, eu tenho a fórmula que serviu para mim, né? Eu baseei a minha carreira, eu comecei como diretor industrial. Como diretor industrial. Então, o que acontece? Eu sei bastante de fábrica. Passei 15 anos sendo diretor industrial. Quando eu deixei de ser diretor industrial, eu passei a ser diretor comercial. Passei 12 anos como diretor comercial. E depois eu fui ser CEO das companhias que eu trabalhei, né? Então, evidentemente, a bagagem industrial e a bagagem comercial formaram parte da minha formação. Outro aspecto importante é que quando eu comecei a minha carreira, você, para dirigir uma indústria de alimentos, você tinha que ter 2 carreiras eram disponíveis. Ou você era engenheiro, né, de alimentos, ou você era veterinário. Né? Ou veterinário, tá. Alimentos era assim, claro, você tinha outro trabalhando, você tinha engenheiro mecânico, você tinha administrador de empresas, você tinha até advogado, você tinha todas as carreiras participando da administração. Mas do ponto de vista técnico, era engenheiro de alimentos ou veterinário. Essa era a escolha que as empresas faziam. Até porque o Brasil estava começando um processo de exportação. E para te assinar como responsável técnico, você tinha que ser o veterinário ou engenheiro de alimentos. Agora, você nunca atuou, né, como veterinário? Da indústria de carnes, eu comecei como controle de qualidade como veterinário. Ah, como veterinário? Eu era controle de qualidade. Por isso que, para mim, qualidade não é a opção. Qualidade é a única opção. Tá. Eu era controle de qualidade. Eu fui durante 8 anos, eu comecei como controle de qualidade, supervisor de controle de qualidade, gerente de controle de qualidade, diretor de controle de qualidade. E você... Então, qualidade funciona sempre. Qualidade. E você escolheu fazer uma faculdade de veterinária, por quê? Eu sou filho de advogados, a minha mãe era professora universitária, né? E nós somos 4 irmãos, né? Meu pai sempre disse que a herança que nós íamos ter era a herança intelectual, tinha que se formar, né? Era uma cidade rural, Bagé, né? Eu tinha faculdade de veterinária e agronomia, eram os principais cursos dessa universidade. E eu tinha muita dúvida se eu queria ser médico ou se eu queria ser veterinário. Acabei sendo médico veterinário, né? Porque na universidade que eu queria estudar, não tinha curso de medicina. Então, para optar para a área de ciências, eu optei por veterinário. Mas eu não queria ser médico veterinário de pequenos e de grandes animais. Eu queria trabalhar na indústria de alimentos. Você já estava direcionado. Eu tinha visto essa oportunidade, eu já via acontecer esse movimento e eu comecei a procurar oportunidades. Mas foi uma coisa que aconteceu muito rápido, porque eu me formei em novembro de 1980 e em dezembro eu já estava trabalhando como veterinário, controle de qualidade de uma indústria de alimento, de um frigorífico do Rio Grande do Sul, que era a maior cooperativa de carnes do Rio Grande do Sul e uma das maiores do Brasil. Miguel, vendo a sua trajetória, né, você está falando de cargos que você começou lá embaixo, né, como supervisor, antes de supervisor. Controle de qualidade, nem supervisor. Controle de qualidade. Controle de qualidade, supervisor. Você foi galgando posições e começou muito cedo também, né? Eu fui o diretor industrial mais jovem do Brasil na minha época, né? Eu acho que, se eu não estou enganado, com 25 anos eu já era diretor... Com 25 anos você já era diretor industrial. Eu já tinha chegado ao cargo de diretor industrial, 26 anos, perdão. Eu já era diretor industrial da maior cooperativa de carnes do Brasil, que era localizada no Rio Grande do Sul. Você analisando toda a sua trajetória aí, vamos pegar quando você já era muito jovem e já era um diretor, né, 26 anos. O que você acha que foi determinante aí para você galgar, talvez até rapidamente, cargos tão elevados e com tanta responsabilidade? Eu acho que a gente tem que sempre liderar pelo exemplo, né? Se você quer que as pessoas trabalhem, você tem que trabalhar duro. Se você quer que a empresa faça as coisas certas, você tem que fazer as coisas certas. Eu acredito em trabalhar bastante, né? Trabalho duro, né? Eu acredito em tratamento adequado com as pessoas, né? Em respeito mútuo, né? E eu sempre gostei de começar cedo o meu trabalho, né? Cedo que você diz o quê? Eu escuto o Jornal da Manhã, eu começo no escritório, eu chego entre 6h30 e 15 para 7. Você vai escutando o Jornal da Manhã. Mas quando eu começava às 5 horas da manhã. Né? E era outra época, a gente trabalhava de forma diferente, era muito
muito diferente, até as leis trabalhistas eram diferentes. Eu começava a trabalhar 5 e meia da manhã e nós íamos, às vezes, trabalhando até as 10 da noite. Né? Hoje nem é permitido esse tipo de regime de trabalho. Mas era o que existia na época, né? E eu sempre acompanhei a minha equipe, né? Eu nunca pedi para ninguém fazer alguma coisa que eu não fizesse ou não pudesse fazer junto com eles, né? Então, eu acho que isso foi fundamental, né? Trabalhar com honestidade de propósitos, né? Com tratamento adequado às pessoas, né? E nunca tratar o outro de forma diferente do que você gostaria de ser tratado. Para mim, isso é a base. Isso é simples. Eu não gosto de coisa muito sofisticada do ponto de vista complexa. Eu gosto de coisa simples. Eu trabalhei muito tempo com um economista que era formado numa universidade americana, né? E eu dizia para ele, olha, quando nós fizermos nossas planilhas, para os nossos KPIs, para os nossos indicadores, tu faz porque a minha filha que tem 7 anos tem que entender. Se ela não entender, eu não vou gostar da tua planilha, né? A minha filha hoje tem 26, né? 26. E eu sigo gostando das coisas de quando ela tinha 7 anos. Simplicidade. Simplicidade. Simplicidade é a fórmula do sucesso para que as pessoas interpretem, entendam e aceitem seguir aquela diretriz. E na vida pessoal você também é assim? Sujeito simples? Totalmente simples. É? Você falou que você começa cedo, 6 da manhã, vai até que horas mais ou menos o trabalho? Eu começo cedo e eu trabalho até 6, 6 e meia. Eu sou muito disciplinado. Por exemplo, uma coisa fundamental para mim, as pessoas que trabalham comigo e que estiverem nos assistindo vão saber. Por exemplo, se a reunião é às 7h30, é às 7h30. Nós chegamos tanto na Marfrig quanto agora na BRF, então 7h30 a reunião. 7h25 eu já estou na sala, 7h24, né? E você olha torto para quem chega? Não, todo mundo chega. Porque, não precisa falar. Todo mundo vai chegar, né? Não, todo mundo chega, porque as pessoas veem que você chega, todo mundo chega. E porque é a cultura. É a cultura da empresa. Por exemplo, o BRF+, que nós já temos um modelo 2.0 para 2024, ele é baseado em performance. Você não faz performance sem esforço, tem que haver esforço. Então, para terminar o que eu estava falando do horário, né? Nós ficamos, está todo mundo na sala, a reunião está marcada para 7h30. Nós não começamos às 7h29, nós começamos às 7h30. Né? Quando às 7h30 começa a reunião. E é assim que funciona. Eu respeito o tempo do outro e gosto que respeite o meu tempo. Isso se transforma num processo que todo mundo começa a fazer assim. E a BRF é uma empresa muito disciplinada, com gente extremamente qualificada. Eu te digo que é impressionante a qualidade humana, não só da Marfrig, que eu tive a honra de dirigir, né, como da BRF. Né? Eu acho que, em geral, o brasileiro é um povo trabalhador. Eu tive 12 anos no Uruguai. Também, o Uruguai tem uma cultura do horário rígido também. Né? O uruguaio é muito inglês nos seus horários. Né? Então, isso também me ajudou, essa cultura. Por exemplo, eu quando vim para o Brasil, Bruno, eu tive uma dificuldade, né? Porque o brasileiro, ele às vezes, ele é mais informal, né? E ele interrompe o que você está falando, né? Eu, quando cheguei e comecei a trabalhar no Brasil, voltei para o Brasil, tinha ficado 12 anos no Uruguai, né? Eu estava numa reunião que tinha muita gente, né? Eu esperava a minha vez de falar. Aí eu comecei a ver que a dinâmica no Brasil não era bem assim. Você tinha que interromper, porque senão você não falava, né? Não importa o seu posto, a sua hierarquia, o brasileiro às vezes interrompe. Eu nunca interrompo uma pessoa falando, né? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Quando você não está no escritório, fora, assim, nos finais de semana? Não, eu, por exemplo, sou muito disciplinado. Então, por exemplo, eu faço ginástica todos os dias. Todos os dias? Eu chego em casa às 7h30, né? 7h35, 7h45. Aí tem um personal trainer que eu faço treinamento. Eu gosto de correr, faço corrida. Corrida na esteira ou na rua? Na rua também. Na rua. Parte dessas provas da track field, essas provas de rua, eu participo. Eu faço corridas e musculação na terça e na quinta. E eu jogo não, é um atrevimento da minha parte. Eu tenho aula de tênis segunda, quarta e sexta. E caminho com a minha esposa, que ela também gosta de atividade física, nós caminhamos sábado e domingo. E eu digo que para mim é uma tortura o tênis. Que o meu professor não esteja escutando. Ele vai escutar, mas é claro que ele vai escutar. Eu até vou dizer para ele não escutar. Porque eu fui um excelente jogador de futebol salão, modéstia à parte. E eu estou condenado a ser... Futebol de salão? Ah, eu era muito bom. É mesmo? Eu sou filho e neto de jogador de futebol. Meu pai era profissional, meu avô também. Então, eu jogava muito bem futebol. Talvez não tivesse... Por que não seguiu? Porque era um excelente Eu tinha que trabalhar das 5 da manhã às 10 da noite, ia faltar um pouquinho de tempo para jogar. Exatamente. Mas mesmo assim eu joguei bastante futebol de salão.
E eu vejo que eu sou um tenista medíocre, eu estou condenado à mediocridade. Eu tenho vários amigos que são tenistas, são bons tenistas. Né? Então eles dizem, vamos fazer um treino. Não. Por que não? Porque eu não quero perder para você. Eu não gosto de perder, entendeu? E se você não vai aprender a perder, não só não sei perder, como eu não quero nem aprender a perder. Ô Miguel, quem são as suas referências na vida, nos negócios? Você falou ao longo deste programa do background e das lideranças que te acompanharam ao longo da trajetória, que você, eu entendi pelo menos, que você foi absorvendo ao longo da tua trajetória. Você tem referências? Eu tenho tantas referências e fui tão privilegiado nas oportunidades que eu tive que eu não quero cometer o erro de me esquecer de alguma. Se eu citar aqui, eu vou me esquecer de pessoas. Mas durante toda a minha vida, Bruno, e não é uma frase feita ou defeito, eu sempre tive o privilégio de trabalhar com gente que me ajudou muito do ponto de vista de crescimento pessoal e profissional, né? Eu, durante toda a minha trajetória, desde que comecei em Bagé como controle de qualidade, eu sempre tive excelentes referências. Sempre. Se me disseram, você nunca teve alguma coisa que você possa dizer que não foi um bom exemplo, que não foi uma boa referência? Eu dizia, não. Eu acho que isso foi um privilégio para mim. Sempre tive excelentes referências. Eu costumo, eventualmente, perguntar para alguns convidados aqui no Show Business quais as lições que eles gostam de passar para os filhos. E você tem 2 filhas, né? Mas você, como CEO de uma empresa com 100 mil funcionários, gostaria de saber o que você gostaria de falar para quem está chegando hoje no mercado de trabalho, que é jovem como as suas 2 filhas, mas que é jovem e está chegando no mercado de trabalho? Eu acho que tem que ter persistência, disciplina, vontade de aprender, entrega, né? Tem que saber escutar e tem que, quando assumir cargos de liderança, liderar pelo exemplo. Lidere pelo exemplo. Não existe nenhuma forma de crescimento e de liderança mais efetiva que o exemplo. O exemplo é a maior força da liderança. Dê o exemplo. Né? Trate o outro como você gosta de ser tratado. Coloque as coisas da forma que você gosta de que sejam colocadas para você. Isso é, para mim, o fundamental. E outra coisa, tenha persistência, tenha paciência. Eu também fui jovem. Né? Então, a gente, quando é jovem, a gente tem menos paciência para poder esperar as oportunidades. Eu acho que a gente tem que ter leitura de cenário. Paciência. Tem que ter leitura de cenário. Eu acho que tem que interpretar a oportunidade, o timing correto para fazer a sua reivindicação, o timing correto para aceitar o seu desafio, tem que se preparar, tem que sempre estar preparado, né? Porque é que nem um time, uma seleção, né? Tem muita gente que joga bem, mas quantos vão chegar? Poucos, entendeu? Então você tem que estar preparado para ser um desses poucos, tem que acreditar que é possível, mas não adianta só acreditar, você tem que trabalhar para que isso aconteça, né? Muito bem. E você trabalhou muito ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória, e por isso quero te agradecer mais uma vez, um privilégio aí recebê-lo aqui no estúdio do Show Business para essa entrevista aqui que a gente falou de tanto assunto aí sobre a BRF, sobre essas marcas quase centenárias, né? Sadia completando 80 anos, Perdigão completando 90 anos, tudo esse ano. Quero te agradecer, viu? Porque foi uma aula aqui, viu? Bruno, o prazer foi meu. Você é um entrevistador maravilhoso, né? Fez essa hora passar rápido, né? As perguntas foram extremamente enriquecedoras para a gente poder conversar, discutir, falar de coisas que a gente gosta, né? Com total tranquilidade, com informalidade, né? Com a sua paciência para me escutar. Paciência, né? Paciência que você acabou de falar. A gente tem que ter paciência na vida. Miguel Gularte, brigadíssimo pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Nós conversamos com Miguel Gularte, CEO da BRF. O Show Business vai ficando por aqui. Eu agradeço sempre a sua audiência, a sua confiança e a gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.